Olá, meus queridos. Nós vamos começar o trimestre com uma nova lição e o título é maravilhoso: O Grande Conflito. Espero uma coisa de vocês, que vocês possam se aprofundar tremendamente nesse tema, porque é importantíssimo para os últimos dias que vivemos aqui na Terra. Antes de nos aprofundar na escola sabatina, vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus Pai maravilhoso, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos compreender cada vez mais a sua mensagem e vivê-la, mas também passar para frente para aqueles que ainda não conhecem a sua verdadeira mensagem. Eu te peço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o título da lição nessa semana é A Guerra por Detrás de Todas as Guerras. Logicamente, na minha opinião particular, uma guerra sempre traz tristeza, mesmo para o país vitorioso. São perdas de vidas, famílias que ficam entristecidas porque perdeu o seu pai, perderam a sua mãe, ou então seus filhos, a cidade, o país completamente destruído, as escolas da infância já não existem mais. Então, uma coisa muito, muito triste. E nós vamos compreender o motivo por que houve essa guerra. E essa guerra é diferente, porque é uma guerra espiritual. E repare uma coisa, o verso áureo fala assim, Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Irmãos, o que Deus está transmitindo aqui através do apóstolo João é que eu e minha família, você que está sentado aí, você que está em pé e sua família, nós estamos no meio de uma guerra. Há dois exércitos, o de Jesus, que é o nosso general, e do dragão. Então nós temos que, a primeira coisa, decidir qual é o exército que eu vou escolher para batalhar junto desse comandante. Outra coisa, meus queridos irmãos, muitas vezes esquecemos que estamos numa guerra espiritual. Muitas pessoas nesse mundo nem sabem que nós estamos numa guerra espiritual. E se vocês foram ver, irmãos, todos os dias que acordamos, muitas vezes já acordamos tão apressados, tão estressados, que mal nós fazemos uma oração, tomamos um pequeno almoço tão rápido e caímos nesse mundão. E quando voltamos para casa, muitas vezes estamos completamente cansados. E nessa guerra, irmãos, como em outras as guerras, seja na Rússia, seja contra a Ucrânia, eles têm as suas armas. E nós temos também armas que Deus nos oferece. A oração, sim. O jejum, sim. Mas se não formos lá em Efésios, capítulo 6, no verso 10 em diante, fala assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No verso 11, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Então, desde que eu acordo, eu tenho que estar com a armadura de Deus. Ela vem fazer o quê? Me proteger. E eu tenho que me fortalecer em quem? No mundo? Nos alimentos? Não, em Jesus Cristo. Então, nesse trimestre, nós vamos ver isso. Mas aonde começou essa guerra? É uma pergunta muito interessante, irmãos, que o verso áureo já começa a explicar. Se nós formos lá em Apocalipse, vamos voltar em Apocalipse 12, é importante nós vermos aqui algumas coisas importantes para nós nessa batalha terrível e complicada. No verso 7, eu vou repetir novamente, fala assim: E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Primeira coisa, irmão, tem muitas pessoas que eu prego a palavra que não acreditam que existe o diabo. Quando aquela pessoa não existe o diabo, você pode estar certo que é mais fácil dele atacar, é mais fácil dele conquistar essa alma.
Mas a Bíblia está falando que existe. E ele tem vários nomes. A antiga serpente, o diabo, Satanás, né? Então nós vemos aqui que é um personagem real, né? E é o mais interessante aqui, irmão, não sei se vocês perceberam, essa guerra começou no céu. E quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez na minha vida, eu tomei um susto, porque eu sempre pensei que no céu habitava quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os seus anjos, que havia uma harmonia fora de série. Inexplicavelmente, o pecado penetra ali. E penetra em quem? Vamos ver? Isaías capítulo 14. Vamos lá, Isaías capítulo 14, né, que vai ter uma explicação muito bonita aqui. Isaías capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Então, o que aconteceu com esse anjo? Deus não criou, como fala aqui na parte domingo, um demônio. Pelo contrário, ele criou um ser brilhante, deslumbrante, chamado Lúcifer. Só que, meus queridos, uma coisa que eu admiro muito no nosso Criador, ele nos criou todos nós e nos deu livre arbítrio. Nós temos que decidir, nós temos o direito de decidir em qual exército que eu vou me filiar. Eu posso me decidir pelo caminho, a verdade e a vida, mas também, infelizmente, pelo caminho que Lúcifer decidiu, e é a morte eterna. E esse anjo teve a sua decisão. Mas por que ele decidiu? Porque ele foi orgulhoso, porque ele foi invejoso. E o pecado é tão terrível, irmãos. Eu costumo dizer no meu trabalho missionário, em especial no presídio de Faro, que o pecado pode ser até gostoso, mas suas consequências são terríveis. Muitas vezes as consequências vão durar até a morte da pessoa, ou então até a volta de Cristo, de tão complicado que é o pecado. O pecado faz com que a pessoa cometa loucuras. E é interessante que aqui em Isaías, capítulo 59, eu gostaria de falar isso com vocês, irmãos, que é importante nessa guerra, principalmente a nossa decisão. No capítulo 59, verso 1 e 2, fala assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ouvir o que? As nossas orações. Está vendo que nós estamos vendo um Deus aqui nessa guerra disposto o quê? A te abraçar, a te proteger. Agora no verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Estão entendendo, irmãos? O Lúcifer, na sua loucura, um ser criado, queria ser um criador. Queria receber a glória de um criador. Ah, irmãos, como deve ter sido triste para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ver um ser tão maravilhoso cair no pecado. E qual foi o resultado? Ser expulso do céu. E é por isso que eu falo com vocês, meus queridos irmãos. Devemos estar atentos. Devemos estar com uma comunhão muito forte com o nosso general Jesus. Se nós voltarmos lá em Apocalipse capítulo 12 e ler principalmente o verso 9, ele fala assim: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com quem? Com ele. Então, logicamente, se você ler Apocalipse capítulo 12, verso 4, fala assim: a sua cauda levou após si a terça parte da estrela do céu e lançou sobre a terra. Então, ele e os seus anjos também, uma terça parte. E é um inimigo tão terrível, irmãos, que ele é invisível.
Você já imaginou numa guerra você lutar contra um inimigo invisível? O inimigo que você vai ver nas lições nos próximos dias, como ele pode incorporar no animal ou no homem, ou tentar a pessoa através de um outro ser humano, ou de um amigo ou de uma amiga. Então nós temos que ter um cuidado incrível com esse inimigo que é invisível, que infelizmente tem o seu poder. Mas é interessante, irmãos, que aqui prova no verso 10, que a guerra agora foi transferida aonde? Para a terra. E é isso que nós temos que ter cuidado. E uma das características do inimigo, meus queridos irmãos, e que nós temos que compreender, e está aqui em terça-feira, e nós vamos abrir Gênesis capítulo 2. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 2, e nós vamos ver uma coisa maravilhosa em Deus. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, fala assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus falou: olha, meus queridos, de todas as árvores vocês podem comer, só do fruto da árvore da ciência do bem e do mal vocês não podem comer. Sabe por quê? Porque certamente vocês vão morrer. Eu fico maravilhado com Deus, sabe por quê? Ele avisa e avisou o casal perfeito que era Adão e Eva, que eles não poderiam comer desse fruto. Mas como diz muitas pessoas nesse mundo, que o fruto proibido é o gostoso. Eu acredito plenamente que não é, porque ele é amargo. Ele pode ser doce no início, mas ele é amargo e continua amargo, porque o pecado é amargo na pessoa. Então Adão, como Eva, devia pensar assim: nesse caminho eu não posso entrar. Esse caminho que me leva nessa árvore proibida é um caminho proibido, perigoso. Irmãos, agora, presta atenção. Nós sabemos que nesse mundo há tantos caminhos perigosos, tantos caminhos que é proibido para os filhos de Deus. E por que muitas vezes, por curiosidade ou pela amizade com a pessoa, nós entramos nesses caminhos? Por quê, irmãos? Repare bem, quando Deus instituiu o casamento no Éden, ele falou com Adão e Eva: vocês são agora uma só carne. Quando o diabo tentou Eva, não havia no jardim do Éden, presta atenção no que eu estou falando. Sabe o que havia no jardim do Éden? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os seus anjos, Adão e Eva, as árvores, os animais, os rios cristalinos. Não havia um homem bonito para tentar Eva. Não havia uma mulher bonita para tentar Adão. E ele conseguiu. E vocês vão ver aqui como é que ele consegue. Está lá no capítulo 3 de Gênesis, do verso 1 em diante, fala assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Repara bem, o que Eva foi fazer ali, irmãos? Sabendo que era um lugar proibido, sabendo que era um fruto proibido. Será que ela estava distraída? Será que não andamos nesse mundo distraído também? Principalmente nesse século XXI, que a gente tem tantas coisas para fazer, em especial na internet, em especial no nosso trabalho, no lazer, e muitas vezes esquecemos as observações que Deus faz para cada um de seus filhos. E repara que o diabo é tão malandro, tão maldoso, tão maligno, que ele começa com uma mentira descarada. Ele fala que ela não podia. Deus falou que você não podia comer nenhuma dos frutos das árvores. E já de mentira, Deus falou que ela podia comer de todos, menos de um, da árvore da ciência do bem e do mal. Essa é a característica do diabo. E repara bem, vamos lá em João, no Novo Testamento, dos Evangelhos, capítulo 8. Vamos lá em João, capítulo 8, verso 44. João 8, 44 fala assim, ó: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Ah, queridos irmãos,
Ele é o pai da mentira. Você sabia que todas as vezes que nós estivermos contando uma mentira, Deus não é o nosso pai, é o diabo. E ele, através da mentira, ele abriu um diálogo com Eva. Foi um erro terrível que Eva cometeu. Há muitas pessoas que falam, mas irmão Pagani, a mentira santa, aquela mentira que nem vai ajudar a pessoa. Eu não vou responder por mim, irmãos, mas eu vou abrir a palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 2, no verso 21, marque na sua Bíblia esses versículos tão importantes, fala assim: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira pode vir da verdade, irmãos. A mentira nasce através do diabo, que é o pai. Entendeu? E Eva cometeu um erro tremendo, dialogar com a cobra. Você vê, ela estava tão fascinada que ela não percebeu que ela estava dialogando com quem? Com o animal, irmãos. Logicamente, agora vocês vão ver aqui uma das características do inimigo. Ele pode incorporar numa pessoa, ele pode incorporar no animal para te enganar e me enganar também. Olha, continua aqui e vocês vão ver. No Gênesis capítulo 3, no verso 2 e 3, fala assim: respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis deles, nem nele tocareis para que não morrais. Ela sabia ou não sabia a verdade? Sabia, irmãos. Ela sabia a teoria, mas não colocou na prática. Ela deixou que a curiosidade dela falasse mais alto do que o mandamento de Deus. Isso muitas vezes não acontece comigo, muitas vezes não acontece com você. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque nós estamos no meio de uma guerra. Não podemos esquecer disso. Presta atenção no verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A religião do diabo é essa. Duas verdades e uma mentira. Enquanto Deus falou, certamente morrereis, ele fala, certamente não morrereis. Sabe qual foi o prêmio que o diabo deu para Eva? A mortalidade, o sofrimento, a expulsão do jardim do Éden. O pecado nunca nos traz nada de bom, irmãos. A gente pensa que no início, que joia, vai ver daqui a um tempo o que acontece na sua vida. Por isso, lá em Provérbios, capítulo 14, verso 12, fala assim, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é a morte. Então, nós não podemos entrar nesse erro, nessa confusão que o inimigo quer nos colocar. Na parte de quarta-feira, demonstra uma coisa. O amor encontra uma maneira. Adão e Eva pecaram, Deus disse que deviam sair do seu lar, o jardim. A partir daquele momento, a labuta, o sofrimento serão a sua sorte. E a morte também, né? Vão ter que sofrer e finalmente morrer sem qualquer esperança. Será a morte o fim de tudo? Se nós formos ver lá em Gênesis 3,15, fala assim, meus queridos, e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, sabe o que Deus está falando aqui? Que um dia Jesus ia vir aqui na terra. E repara bem o que fala aqui em Romanos. Eu gostaria que vocês compreendessem o que Deus está falando aqui para nós nessa guerra. Romanos capítulo 16, verso 20, fala assim, e o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Irmãos, graças a Deus, Deus não abandonou Adão e Eva. Graças a Deus que Deus não abandonou a sua descendência. Graças a Deus que Deus não nos abandona. E esse Deus veio em forma de homem, o nosso Jesus Cristo. Ele ganhou a guerra. E sabe por que o inimigo fica completamente irado? Porque ele sabe que resta pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, você lê. Mas tem uma coisa interessante aqui no Apocalipse capítulo 12 que eu gostaria que vocês meditassem nisso. Você que é católico, você que é protestante, olha aqui, Apocalipse capítulo
12, verso 17. Então o dragão, quem é o dragão? A antiga serpente, o diabo Satanás, irou-se contra a mulher. A mulher em Efésios fala que quem é a mulher? A igreja de Deus. Então o dragão irou-se contra a igreja e foi fazer guerra aos seus demais filhos dela. Agora ele vai falar as características dos filhos de Deus. E está aqui, ó. Não é a minha igreja que fala isso. Não é o pastor que fala isso. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de quem? De Jesus. Quais os mandamentos, irmãos? Vá lá em Êxodo capítulo 20 e vocês vão ver que Deus deu os 10 mandamentos. Se nós formos lá em Gênesis capítulo 31, verso 18, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. 31, verso 18, fala assim. Olha ali. Êxodo, desculpa lá, eu abri em Gênesis, desculpa lá, está aqui. Êxodo 31, verso 18, fala assim. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de quem? De Deus. E o que estava escrito no dedo de Deus? Vamos lá em Deuteronômio, que a Bíblia vai explicando, tintim por tintim. Não tem jeito de você errar. Não tem jeito do inimigo te enganar. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 13, fala assim, e ele vos anunciou a sua aliança, e vos prescreveu os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. O único documento que Deus escreveu foi os 10 mandamentos. Leia os 10 mandamentos e você vai ter uma surpresa muito agradável. Essa é a característica dos filhos de Deus. Em Êxodo capítulo 20, verso 6, fala assim, Deus faz misericórdia aos milhares que o amam e guardam os seus mandamentos. Estão entendendo, irmãos? Por isso que o inimigo fica irado, porque Jesus desceu à terra para mostrar o seu amor infinito por mim e por você também. Agora é interessante, se nós formos lá em Hebreus capítulo 4, vou mandar um pouco com a Bíblia, verso 15 e 16, fala assim, ó, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graças a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus é o nosso pronto-socorro. Jesus é o nosso salva-vida. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E sabe por que ele pode intervir? Porque ele morreu por nós. Porque ele conhece as nossas dores, porque ele passou tudo e pior do que qualquer um de nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. A lição dessa semana vem nos falando o quê? Que essa guerra é uma realidade, mas Jesus já venceu e dá todas as condições para que eu e minha família, você que está sentado, seja escutando no Brasil, na China, nos Estados Unidos, em Portugal, seja onde você estiver, Jesus deseja que você também aproveite a sua vitória. Jesus dá essa vitória a você. É só você aceitá-lo. É só você ter a característica dos filhos de Deus, que é amá-lo e guardar os seus mandamentos. Que Deus possa abençoar vocês tremendamente, como eu também. E que nessa guerra possamos usar o escudo. E o único escudo que temos é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.